Glória a Deus. Quero primeiramente agradecer a Deus pelas nossas vidas, pela vida de cada um de vocês que chegaram neste lugar. Eu quero agradecer a Deus também pela vida das pessoas que se esforçaram e se empenharam para que isso viesse a acontecer, irmãos. Se eu for dizer para você que só eu fosse fazer isso eu ia conseguir, eu ia estar mentindo para vocês. Ninguém consegue realizar isso aqui, irmão, sem o apoio das pessoas. Ninguém consegue vir fazer o que nós estamos fazendo hoje, proporcionando isso para você, casal que está neste lugar, sem a ajuda das pessoas. Agora, tu sabe o que me deixa triste? É eu ver pessoas se esforçando para que tudo isso aconteça, e a gente convida as pessoas não vêm, irmãos. E tem pessoas aqui que estavam se esforçando, que deixam seus filhos em casa, não se preocupa com o que o marido vai falar, com o que o marido vai dizer, mas está fazendo a vontade de Deus. E as pessoas parecem que não estão nem aí. Não quer vir. Hoje a gente convida, naquele grande dia, nem que eles não queiram, mas vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Ainda que não queiram, vão ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo. Deus me deu uma palavra, eu disse: Senhor, mas essa palavra tem alguma coisa a ver com o casal? Eu perguntando de Deus como é que ele tem que falar, né? Meu irmão, Deus é que nos dá a direção. Eu posso falar para vocês que se eu fosse para casa eu já estava edificado. Eu vou pedir para você somente ouvir o que eu vou ler aqui na palavra, no livro de Jó, capítulo 1. Eu disse: Deus, não estou entendendo. Por que tu está trazendo isso para os casais? Mas se eu conseguir passar tudo aquilo que Deus quer que eu passe para cada um de nós aqui, nós vamos sair daqui edificados, irmãos. Eu prometo, eu não quero demorar. Minha esposa disse assim: eu vou te lembrar que o culto não é pentecostal. Eu vou tentar falar o máximo compassadamente para que você venha entender o que eu quero transmitir para você através dessa palavra. Ouça o que diz no livro de Jó, que eu creio que a maioria aqui já sabe quase de cor toda essa história. A palavra de Deus diz assim: e houve um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E aquele homem era perfeito e íntegro e alguém que temia a Deus e afastava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Sua posse também era de 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e jumentas, e muitíssimos os seus servos, de modo que este homem era o maior de todos os homens do Oriente. E seus filhos iam e festejavam em suas casas, cada um no seu dia, e mandavam chamar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E assim era que, quando os dias de seus banquetes terminavam, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia ofertas queimadas de acordo com o número de todos eles, porque Jó dizia: pode ser que meus filhos tenham pecado e amaldiçoado a Deus em seus corações. Assim fazia Jó continuamente. Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor. Satanás veio também entre eles e o disse a Satanás: de onde tu vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de ir e de vir sobre a terra, e de nela andar para cima e para baixo. E o Senhor disse a Satanás: tu considerastes o meu servo Jó, que não há ninguém como ele na terra, homem perfeito e íntegro, que teme a Deus
e se afasta do mal. O resto eu vou continuar lendo depois. Irmãos, a palavra aqui está se referindo a um homem, aonde a gente vai ter, no mínimo, pelo mínimo, 3 visões em relação a esse homem. A primeira visão vai ser das pessoas que estavam a observar o que Jó tinha, o que ele tinha na sua vida. A terceira pessoa, a segunda pessoa que está a observar vai ser uma visão de Satanás. E a visão mais importante que traz o impacto para a minha vida é a visão que Deus está pensando e está vendo sobre Jó. Enquanto a Bíblia diz que esse homem, nessa cidade, neste lugar, era o homem mais rico que tinha ali. A Bíblia diz que ele era o maior naquele lugar. A Bíblia diz que ele era o maior do Oriente. O pastor Marcelo uma vez confirmou essa palavra que eu trouxe pregando aqui nesse altar, falando sobre Jó. E aí a gente vai entender, a gente vai ver que ele era o maior no Oriente. Ou seja, tudo que fosse para fazer naquele lugar tinha que passar pelas mãos dele, porque ele era o maior. Como é que as pessoas estão vendo o teu casamento? Como é que as pessoas estão vendo o meu casamento? Porque as pessoas estão olhando. Tem mulher que ela pode trair o marido, ela acha que o marido nunca vai descobrir, mas a rua toda sabe. Porque as pessoas estão olhando. Aí as pessoas aqui estão tendo a visão de Jó, o homem rico, o homem que tem dinheiro, o homem que tem servos. Aí o Senhor está tendo a visão dele e diz, quando Satanás, meu irmão, tudo vai bem na vida de Jó. Tudo está dando certo, tudo vai bem. Até chegar no versículo 6. Quando chega no versículo 6, a Bíblia diz que os filhos de Deus vão se apresentar diante do Senhor. Aí a Bíblia diz que Satanás também vai lá se apresentar. E a gente acha que Satanás não entra na igreja. Se ele foi se apresentar lá em cima diante com o Senhor. Aí a Bíblia vai dizer que o Senhor diz assim para ele: observastes o meu servo Jó? Deus não está observando o teu casamento como o homem está observando. Deus não está olhando para a nossa vida como o homem está olhando. A Bíblia vai dizer que o Senhor disse: observastes ele? Não há ninguém na terra como ele. Mas o Senhor aqui, quando ele está falando isso para Satanás, ele não está falando em termos de dinheiro, ele não está falando em termos de riqueza. Ele vai citar: homem íntegro, perfeito, que teme a Deus, que se desvia do mal. É o que o Senhor cita para Satanás, mas ele vai dizer: essa é a visão de Deus em relação à vida de Jó. Era um homem perfeito, um homem reto, temente a Deus, que se afasta do mal. Será que nós estamos se afastando do mal? A Bíblia vai dizer que quando Deus fala isso para Satanás, ele vai responder: também, como é que ele não vai? Tu acha que ele teme a ti mesmo? Tu fizesse uma cerca sobre ele. Tudo que ele tem a mão, tudo que as mãos dele prospera, porque tu tem acumulado bem sobre ele. Mas toca nele e tu vai ver se ele não vai te amaldiçoar na tua face. A Bíblia vai dizer que o Senhor permite que ele desça para a terra, irmãos, para tocar naquilo que Jó tem. A Bíblia vai dizer, se a gente for ler aqui todo esse capítulo, é uma notícia ruim atrás da outra. Não termina. Quando chega um mensageiro, um outro que já escapou da outra, já vem para trazer a outra notícia. O pastor Marcelo falando, quando ele pregou aqui, ele disse assim: meu irmão, já é ruim o cara enterrar um filho, agora esse aqui estava enterrando 10. Então a Bíblia aqui está dizendo que o Senhor, ele olha para a vida de Jó diferente do que o homem olha. Porque tem pessoas que estão olhando para o nosso casamento com uma visão, mas Deus olha para o teu casamento com outra visão.
E que tipo de visão é a que você próprio está olhando para o teu casamento? Será que hoje tu olha para o teu casamento e diz que o teu casamento é fracassado? Não, irmão, porque olhe para o teu casamento e diga, se nós estamos passando a guerra hoje, amanhã nós vamos vencer. Só que a Bíblia vai dizer que o Senhor permite que o diabo venha tirar as coisas que Jó tinha. Ele perde os bens, ele perde os filhos. A gente foi intitular isso aqui, a gente vai dizer assim: um homem que era rico, da riqueza ele foi parar num pedaço de caco de telha, e do caco de telha vai vir sobre ele a dupla honra do Senhor. Era rico, foi parar com um pedaço de caco de telha, e depois do caco de telha veio a dupla honra do Senhor sobre ele. Tem gente que pode estar com o casamento destruído, mas se buscar a presença de Deus, o Senhor restitui, o Senhor levanta, o Senhor traz o casamento de novo para ter vida. Aí sabe qual é o nosso problema? Que a Bíblia vai dizer que depois que ele perde tudo, ele vai ficar enfermo e a mulher vai aparecer, na história ela vai aparecer, só para dizer uma frase: amaldiçoa-se teu Deus e morre. O que eu acho interessante é que mesmo essa mulher falando isso, mas eles já têm perdido tudo, pastor, mas ela ainda está lá. Aí tem casal hoje que tu sabe quando é que ele permanece unido, quando ele permanece junto? Só quando ele tem os bens, só quando o marido tem dinheiro para comprar o shampoo, para comprar o condicionador, para mandar ir para o salão de beleza, fazer os cabelos, pintar as unhas. Meu irmão, o nosso casamento nós vamos passar por luta, por guerra. Eu me lembro que quando eu casei com a minha esposa, eu chegava do centro cansado, meu irmão, fui de deitar para dormir. Tu sabe o que o pastor ia fazer? Passava a mão na escova e ia lavar roupa com a escova. E eu achava aquilo ruim. Agora deixa eu falar para ti. Sabe qual é a minha reclamação hoje? É eu pegar a roupa e jogar dentro da máquina. E era mais ruim eu escovar com a escova. E hoje eu reclamo só porque eu pego a roupa e jogo dentro da máquina. Tá achando que nós somos fáceis? Meu irmão, nós somos difíceis. E tu tá pensando que é fácil um casamento? Por que tem casal que se separa toda hora e não aguenta a pressão? Porque nunca foi preparado para casar. Porque quando o cara se casa, graças a Deus que só o pequenininho ali que não entende nada. Porque quando a gente se casa, a gente acha que vai ser só relacionamento na cama. Quando vem as guerras, a gente começa a querer desistir. Quando a mulher começa a já não andar do jeito que a gente quer, quando ela já não está mais bonitinha do jeito que a gente quer, a gente já começa a querer desistir, começa a querer pular do barco. A mulher está ficando gordinha, a gente já quer olhar para que está lá fora. E a que está lá fora pode nos destruir, pode levar para o abismo, pode levar para o fogo eterno. Pastor Marcelo um dia desse falou aqui: para que tu vai querer uma Hilux para encher de menininha e trair tua mulher? Casamento é coisa séria, irmãos. Aí olha só, nós como casal não tem tempo para conversar. A gente não tem tempo para conversar, mas a gente tem tempo para seguir a Virgínia. A gente tem tempo para seguir o Vinícius Júnior, a gente tem tempo para seguir o Neymar, a gente tem tempo para seguir o Flamengo, a gente tem tempo para seguir o Vasco, a gente tem tempo para seguir o Corinthians, seguir o Palmeiras, mas a gente não tem tempo para conversar com a nossa mulher. A mulher não tem tempo para conversar com o marido, mas tem tempo para o dorama, tem tempo para a vigília, tem tempo, meu irmão, tem tempo. Casamento está se acabando porque não tem mais conversa.
Enquanto eu estou vendo o Vasco, o diabo está achando graça. Enquanto a minha esposa está vendo a Virgínia, o diabo está achando graça. Porque ele está entrando, ele está agindo, ele está fazendo o que ele quer fazer. O que é, pastor? Destruir, separar, acabar com o casamento, acabar com a família. Meu irmão, casamento é coisa séria para quem aguenta o rojão. Tem gente aqui que já pensou em se separar várias vezes, não se separou porque ele sabe qual foi a aliança que ele fez. E a gente perdendo tempo nessas besteiras aí. A gente não conversa. Mas quantas vezes tu briga? A gente não conversa com a nossa mulher. E quantas vezes a gente trata ela mal? A gente não fala eu te amo, mas quantas vezes a gente é ignorante com elas? Quantas? Para se declarar é difícil, agora para ofender, ou coisa fácil de fazer. Pastor, o senhor está falando porque o senhor faz isso? Faço. E se Deus descer comigo? Será que eu vou aguentar a pressão de Deus? Será que a gente aguenta? Nós precisamos entender, irmãos, que as pessoas que o Senhor colocou para que a gente venha ter um casamento é para ter uma união, é para ser uma só carne. Então não fica ferindo a tua carne, não fica machucando a tua carne, não fica punindo a tua carne, porque aí Satanás vai destruindo. Nosso casamento não é que nem o casamento dessas pessoas famosas. Tem famoso aí que se separa só para ficar na mídia. Porque ele sabe que se sair um boato, vai se separar, a Virgínia vai se separar. Quantas seguidas ela não vai ter? Quantos likes ela não vai ter? Aí agora ela se separou, vai se juntar com o Vinícius Júnior. Se ele fosse pobre, eu duvido se ela ia atrás dele lá na favela. Ia? Meu irmão, nosso casamento não é de famoso, o nosso casamento é da terra, é constituído por Jesus Cristo, é lavado e remido pelo sangue do Cordeiro. Meu irmão, nosso casamento é diferente, o teu casamento é diferenciado, não é o casamento que o mundo está planejando hoje, não. Aí tu acha que uma coisa que está debaixo de princípio bíblico, o diabo vai permitir que fique maravilhas e paz? Vai não, irmão. Ele vai lutar todos os dias para que você venha se separar, para que você venha olhar lá para fora e achar coisas mais interessantes aos nossos olhos. E o mais interessante é os nossos olhos já estar dentro da nossa casa e do nosso lado. E a gente é que não percebe. A gente é que não enxerga. Deus, ele tem o melhor para o teu casamento. A Bíblia diz que esse homem perdeu tudo. Mas a Bíblia também vai dizer, no capítulo 42, vai dizer que o Senhor muda o cativeiro dele. O que eu acho interessante é que o Senhor não vai mudar o cativeiro dele por causa de outra coisa. A Bíblia vai dizer que o Senhor muda o cativeiro de Jó, quando ele vai orar pelos seus amigos. E Jó vai orar pelos seus amigos e o Senhor muda o cativeiro. Quer mudança no cativeiro que está dentro da tua casa? Começa a orar mais, começa a buscar mais a presença de Deus. Quer mudança para o cativeiro que ainda existe dentro de nós? Começa a buscar mais o Senhor para a tua vida, que aí o Senhor vai mudar o cativeiro. Meu irmão, eu tenho certeza que cada um aqui tem muita história para contar. E só estão unidos hoje, um do lado do outro, porque sabe que o que Deus colocou nas suas mãos foi Ele que deu e não foi o diabo que enviou. Aqui, a Bíblia diz que ele tinha servos. Aí tem pessoas que só ficam bem se o bolso estiver cheio de dinheiro, se não estiver passando por doença, por enfermidade.
Sabia que tem mulheres que elas suportam as enfermidades dos seus maridos, ficam do lado deles, mas tem maridos que não suportam a enfermidade de suas esposas, às vezes não fica do lado, ele sai fora. Meu irmão, tem maridos que se a mulher tiver numa enfermidade, às vezes ele vai até atrair ela, e tem mulher não, que o cara está morrendo, meu irmão, mas ela está lá. Eu conheço mulheres que não são nem cristãs, mas eu já vi. O cara está morto de bêbado, jogado no chão. Sabe o que ela faz? Ela vai lá, ela pega um travesseiro e coloca debaixo da cabeça dele. E tem mulheres que são cristãs, que não estão nem aí, meu irmão. Nem se preocupa. Às vezes o cara chega cansado, nem água na geladeira tem. Porque até isso, nós temos que ter autoridade para mandar menos nossos filhos encher menos água dentro da nossa casa. Rapaz, tem vezes que eu fico muito irado com isso. Quando eu chego lá em casa, que eu vou pegar a garrafa d'água para tomar água, tá esse tanto assim, ó. Meu amigo, aí, mano, minha santidade vai embora. Aí a minha santidade vai embora. Porque menos água, meu irmão. Encha menos água, pelo amor de Deus, que eu chego com sede. E eu não estou brincando, eu passo o dia trabalhando. Tu já pensou se a tua mulher fica dentro de casa e tu passa o dia todinho trabalhando, quando ele chegar, se não tiver menos água para ele tomar, meu irmão, te coloca no lugar dele. Como é que ele ia ficar? Se fosse tu, você passasse o dia todinho trabalhando e ele ficasse lá se embalando para cima e para baixo, porque agora tem até agora surgiu até esse tipo de homem aí agora. A mulher vai trabalhar, o cara passa o dia todinho dentro de casa sem fazer nada. Tomara que quando ela chega, menos água dentro da geladeira tenha. Porque se não tiver, meu irmão, se não tiver, essa mulher ama demais esse cara. Porque está dando de comer, de vestir, de calçar, e o cara ainda não está botando nem água para ela beber. É sério, irmãos. Tu pensa que isso não acontece dia e dia na vida das pessoas? Todos os dias isso está acontecendo no nosso meio. E tu sabe por que nós lutamos para ser diferente? Porque nós temos visão de espírito. A palavra todo dia nos adverte, nos ensina como cuidar da nossa família, a como cuidar da esposa, a como a esposa cuidar do marido. Meu irmão, se a gente fizesse coisa errada é porque a gente não quer seguir o manual. Meu irmão, quando eu estava, um dia desse eu fui ler Gênesis, eu digo, rapaz, até isso tem na Bíblia. Está ensinando até isso aqui. Coisas simples da nossa vida, está tudo ali, irmãos. Só que o tempo que nós temos para estar olhando os famosos tirou tudo isso de nós. Nosso tempo hoje é curto, porque além da gente trabalhar quando a gente chega, em vez da gente ir para lá, vou ver primeiro se o Vasco ganhou ou não. Vou ver se o Vasco perdeu. Estou falando de mim. Eu sei que você não faz isso. Você não faz. Eu estou falando que eu faço. Né? Eu sei que você não trata mal sua esposa. Eu sei que você ama ela de verdade. Que você cuida bem. Quando é para a gente se declarar aqui, né, na frente dos outros, a gente fica com maior agonia, né? Mas dentro de casa, às vezes, a gente solta cada uma. Que só o Senhor para segurar. Meu irmão, tu sabia que tem maridos aqui que só não é fulminado porque depois que passa a ira da mulher, ela diz, Senhor, não faz não o que eu pedi não com ele não, pai. Porque eu amo ele, senão... Eu sei que eu pedi naquela hora da raiva, eu pedi para te fazer isso, mas não faz não. Não faz não, porque eu não quero ficar sem ele. Porque às vezes ela está com uma ira grande dentro dela. Mas o amor está falando mais alto e a Bíblia diz que o amor tudo suporta. O amor é o maior de todos os dons espirituais que existe.
Porque o amor suporta todas as coisas, irmãos. Tu tá do lado da mulher até hoje, tu tá com ela até hoje, porque tu ama ela. Veio de onde? Do Pará, atrás da Jéssica, né? Talvez se fosse agora, irmãos. Meu irmão, eu conheço um, que ele via, lá da onde eu moro, Careiro da Vaz, ele ia para o Caiaué, a remo, pastor. A remo. Eu tenho certeza que se fosse hoje, agora, por tudo que ele já viveu com a mulher, ele não ia mais nem a pau. Não ia. Porque no início nós estamos querendo ficar com ela. Aí nós fazemos todos os sacrifícios, meu irmão. O que for para fazer, a gente faz. O que for para pagar, a gente paga. Mulher, se tu quiser isso, pode pedir. Que eu vou pagar, que eu vou bancar. Aí quando é depois, não, calma aí, segura um pouco aí, mano. Tu tá gastando demais já. Mas tu não prometeu. No início a gente não prometeu. E como é que depois a gente não quer mais fazer? Eu tenho certeza. Eu não sei se hoje, se a minha pedisse para mim ir lá no centro, não sei se eu ia, não. Mas quando eu estava namorando com ela, se ela pedisse, eu ia na mesma hora. Se eu não tivesse dinheiro, eu ia emprestar não sei de quem, mas alguém ia ter que bancar para mim chegar lá. Por quê? Porque está no início. Aí depois parece que a gente vai deixando de fazer aquilo. E é nesse momento que o inimigo ele começa a investir. Ele começa a mandar. A gente está seguindo outras coisas. A gente está indo atrás de outras coisas. Mas entenda, a palavra diz que o Senhor mudou o cativeiro de Jó. Então a palavra pode ter certeza que Deus tem coisa melhor para o nosso casamento. Deus tem coisa melhor para a nossa vida. Meu irmão, Deus tem maravilhas para nossas vidas. Tudo que nós passamos como casal é para que a gente venha ter as melhores coisas de Deus. Eu estou falando coisas espirituais, não somente financeira. Meu irmão, Deus ele pode, pastor, se Deus quisesse fazer cada um aqui ficar rico amanhã, Deus fazia isso. Mas primeiro Deus ele quer tratar o meu coração, o meu caráter, para poder eu receber as bênçãos espirituais. Porque meu irmão, com isso aqui Deus não se preocupa com a terra, não. Ele não prometeu nada aqui. Ele prometeu lá em cima. Aqui ele diz que se a gente obedecer a ele, a gente vai comer o melhor da terra. Tem gente que diz que não gosta de salsicha, para mim é a melhor comida. Tem gente que diz que não gosta de ovo, agora é que eu estou bem na fita mesmo, porque eu já gosto de salsicha, eu gosto de ovo, e tudo está caro, vai comprar cartela de ovo agora que todo mundo diz que quem compra é rico, então eu estou bem na fita. Meu irmão, Deus ele vai proporcionando as coisas para a nossa vida. Ele vai proporcionando o melhor para cada um de nós no decorrer da nossa caminhada. E coisas melhores Deus tem para fazer nos nossos casamentos. Coisas melhores Deus tem para realizar nas nossas vidas. O interessante é que hoje poucas pessoas querem fazer a vontade de Deus. Mas querem que o Senhor abra os céus e derrame bênçãos sem medida. Meu irmão, não é assim desse jeito que funciona com Deus. A Bíblia vai nos mostrar que a gente tem que primeiro estar buscando o reino dos céus, para Ele acrescentar as outras coisas nas nossas vidas. E os problemas, irmãos, eles às vezes só faz aumentar, só faz crescer. Meu irmão, quem é separado, quem é escolhido para fazer a vontade de Deus, se ele for querer fazer mesmo a vontade de Deus, é uma batalha atrás da outra, e o Senhor dando vitória em peleja, em guerra, o Senhor vai dando vitória. Meu irmão, eu estava muito bacana, eu estava bem. Porque eu não estava fazendo a obra não, pastor. Eu
estava tranquilo. Eu ia para o culto quando eu queria. A igreja quase do lado de casa. Aí Deus disse, espera aí, o senhor se lembra quando o senhor falou que no ensino aqui? Que os discípulos estavam tudo quietos. Aí o senhor pegou, chamou Saulo, disse, eu vou fazer eles se mexerem. Aí Deus disse, espera aí, esse cara está muito quieto. Ele pediu para fazer a obra e está desse jeito. Um dia desse eu disse para minha esposa, agora tu não pediu para fazer a obra, agora aguenta. E aí Deus me trouxe para cá. Quando eu cheguei aqui, eu disse, Natasha, eu não queria nem vir fazer isso, fazer a obra de Deus aqui, não. Eu queria vir, era sentar ali e vocês me recebessem bem recebido e eu ficar sentado só para congregar. Meu irmão, eu estou ficando meio confuso. Pastor Marcelo, eu estou ficando confuso. Porque eu não estou entendendo como é que as pessoas não estão conseguindo mais nem congregar. Porque vai ficar na frente de linha, vai ficar na liderança para te ver. E as pessoas só para vir congregar dia de sexta e domingo não aparecem. O pastor botou um culto de ensino na terça-feira. Começou até bonito, mas depois some todo mundo. Mas eu tenho certeza que todo dia eles pedem, Senhor, manda as bênçãos, manda as bênçãos. Aí tu acha que Deus vai mandar assim? Não manda não, irmãos. Deus quer ter compromisso com quem tem compromisso com Ele. Meu irmão, não perde tempo de buscar a presença de Deus, não. Porque tu vai ver que mais Ele vai abençoar teu casamento. Porque o teu casamento está de pé até hoje, porque o Senhor tem guardado. No dia que Deus não guardar mais o nosso casamento, irmãos, você pode ter certeza que ele vai ser destruído, porque essa é a vontade de Satanás. Mas o nosso casamento ainda está sendo guardado porque Deus protege, porque Deus que nos livra. Meu irmão, pastor, eu sou feio que só o cacete. Mas se eu fosse querer estar traindo a minha esposa, eu duvido se não ia aparecer alguma mulher. Pergunta, pastor, se eu tenho dinheiro? Tenho nada. Todo dia chega mensagem para mim me cobrando, eu nem vejo. Eu já sei que é cobrança. Quando é ligação, então, meu irmão, pastor, nem ligue, mande mensagem mesmo que eu vejo. Que se eu me ligar, eu não vou atender, não. Porque eu penso que é os caras que estão cobrando lá. Não vou atender, não. Mas se fosse para mim fazer a vontade da carne, o prazer da carne, tu acha que não ia aparecer? Aí imagina vocês que são metidos bonitão aí. Então, irmãos, Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para o nosso casamento. Vá ficando de pé que a gente vai orar pelo nosso casamento. Não vou demorar na pregação, porque Deus ainda tem mais para nós. Você pode ver que Deus, Ele sempre tem algo a mais para a nossa vida. Gostaria que todos os casais chegassem para cá, que a gente vai orar. Vamos tentar ficar aqui na frente. O espaço está um pouco reduzido, mas a gente vai orar pelos nossos casamentos, irmãos. Pedir que Deus ele venha nos livrar de todas as mazelas que aí fora existe. Porque a gente sabe que a nossa guerra, ela é constante aí fora. Nosso casamento, todos os dias, ele é bombardeado. Para que a gente venha desistir, para que a gente venha deixar a nossa esposa, para que a gente venha largar a família, para que a gente venha largar os filhos. Mas tudo isso, irmãos, venha ser repreendido em nome de Jesus. Eu só tenho a agradecer a Deus pela vida de cada um de nós, agradecer a Deus pela vida do pastor Marcelo, pastor Alcineia, que nos receberam de braços abertos nesse ministério.
e permitiram que a gente viesse estar fazendo isso aqui é para a honra e a glória de Deus, irmãos. Tudo que a gente faz neste lugar é tentando colocar o Senhor no centro das nossas vidas, no centro do teu casamento, no centro do teu relacionamento. Senhor, eu te apresento a vida de cada casal nesse momento. Eu quero te pedir a cobertura espiritual para a vida de cada um, Senhor. Eu te peço, meu Deus, que todo espírito de contenda, de briga, de confusão dentro dos nossos casamentos, nos nossos lares, eles venham ser repreendidos em nome de Jesus Cristo, Senhor. Eu te peço que venha existir a harmonia, o amor ele venha crescer, ele venha se multiplicar, Senhor, e todo espírito do diabo que se levantar contra cada casamento, que se levantar contra cada casa, contra cada família, venha ser repreendido agora em nome de Jesus. Meu Pai, eu te peço que tu venha guardar e abençoar a vida de cada casal que está aqui, protege a família de cada um, meu Deus, cobre cada um com teu sangue e com teu manto sagrado, que a união deles, meu Deus, venha ser somente fortificada todos os dias, que o casamento de cada um deles venha estar edificado sobre a rocha. E quando o mal se levantar, Senhor, para tentar colocar dúvida no nosso coração, ele venha bater em retirada em nome de Jesus Cristo. O amor venha existir, Senhor. A gente venha amar nossas esposas, a gente venha respeitar elas, e a gente, Pai, venha cuidar delas. Meu Deus, toma a direção da nossa vida. Não permita, meu Deus, que a gente venha estar ferindo elas com palavras. Não permita que a gente venha estar tocando no corpo delas sem as suas vontades, meu Deus. Eu te peço que tu venha guardar a nossa vida, quebra toda maldição, Senhor, vai repreendendo todo mal, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor, que tu venha todos os dias colocar amor nos nossos corações, colocar amor nas nossas vidas, Senhor, e que a união que o Senhor uniu, a gente venha guardar ela até o final, Senhor. Essa aliança que a gente fez, a gente venha lutar para preservar, Senhor, porque a gente prometeu, Senhor, que era até a morte, meu Deus, mas que a gente não vê separar, Senhor. Vai quebrando todo espírito de separação, todo espírito de discórdia no meio do casamento, venha ser quebrado das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Meu Deus, eu te peço, abençoe a vida de cada um deles, em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor. Olha aquela frase que o Martim botou ali, ó. Uma noite para fortalecer o amor. É? E que essa frase ela venha acontecer nas nossas vidas. Uma noite para fortalecer o amor. Mas não saia daqui, meu irmão, chega na tua casa querendo quebrar o pau com a tua esposa, não. Porque senão não adianta nada você vir para a casa de Deus, vir para um culto de casais, aí sair daqui, tu viu o que o pastor falou? Foi para ti. Eu já disse para te se endireitar, eu já disse para te obedecer, eu já disse. Meu irmão, não é assim que tu resolve as coisas, não. Se resolve se juntando e se abraçando e se perdoando, e aí depois o melhor acontece, né? Que Deus abençoe grandemente os seus casamentos em nome de Jesus. Que o Senhor venha estar com a presença dele sobre nossas vidas em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou passar para minha esposa que vai estar fazendo mais algumas coisas aqui, e você ainda vai ser mais abençoado ainda em nome de Jesus Cristo.